Olá a todos, este é o canal Revelar e não esqueça de visitar meus outros dois canais, o Geopoliticando e o Casando Verbo, onde eu trato de temas bem diferentes dos que eu trato aqui neste canal. Indo direto ao assunto, hoje nós vamos tratar de vários temas diferentes em um mesmo vídeo, porque são muitas as informações que eu quero trazer para vocês e não daria para fazer um vídeo específico para cada uma delas, porque as coisas estão ficando cada vez mais dinâmicas. Embora sejam temas diversos, eles se interconectam, como vocês perceberão. Nós vamos voltar aqui rapidamente para a introdução do vídeo a essa questão do mofo, agora conectando ele a Crystal Hefner, que era uma modelo da Playboy que foi casada com o dono da revista Playboy. Ela estava procurando uma causa para a raiz do que eles traduziram aqui como nevoeiro cerebral, eu acredito que seria mais adequado confusão mental, né? Então ela estava sentindo muita confusão mental e ansiedade, não sabia por quê. Então essa viúva do fundador da Playboy, Hugh Hefner, né, Crystal Hefner, viveu com Hef na mansão da Playboy por 10 anos. O estilo de vida da mansão girava em torno de festas luxuosas com celebridades e playmates, que são as capas da revista, né? Mas nem sempre era um bom momento para Crystal. Na verdade, ela começou a ter problemas de confusão mental, ansiedade e outros problemas envolvendo a mente dela, o cérebro. E aí ela começou a tentar descobrir o que estava acontecendo, por que ela estava se sentindo assim. Ela diz, eu me sinto como uma concha do meu antigo eu. Por quê? Porque ela já não é mais a mesma pessoa. Muitas pessoas estão passando por problemas semelhantes, muitos inclusive dos que estão me assistindo, e não sabem o que é que está acontecendo. E por que isso tem aumentado tanto? O que está acontecendo com a humanidade? Aí ela foi tentar descobrir o que era, e aí, por uma sorte, porque nem todo mundo acaba conectando uma coisa a outra, ela descobriu que o local onde ela mais passava tempo na mansão, porque ela começou a achar que o que estava causando mal a ela era a mansão. E ela percebeu que ela passava a maior parte do tempo dela em um pequeno espaço chamado Vaidade. Eu acho que era um quarto que foi dado esse nome, né? Eu procurei encontrar qual seria esse quarto e não encontrei. O que eu encontrei foi essa imagem aqui, conectada a esse nome, que seria uma espécie de gruta nessa mansão, né? E essa gruta me faz imaginar que realmente pode ter conexão com o problema de mofo com o qual ela foi afetada. Então, preocupada com a qualidade do ar e a possibilidade de mofo na área, ela finalmente trouxe um inspetor de mofo que lhe disse: há mofo em todos os lugares, há fungos nessas aberturas, logo acima de onde você está sentada nos últimos 8 anos. Eu não sei se vocês lembram que há muitos meses atrás, acho que, olha, não sei se há mais de um ano, na verdade, acho que uns 2 anos atrás eu falei sobre o fato de que certos mofos ficam em arcadas, em entradas de portas de casas, de igrejas, de comércios, e que as igrejas antigas, isso foi até um amigo meu que me instruiu a respeito, elas eram construídas em arco por conta de um dos motivos para que não houvesse o mofo acumulado ali, né? Então ficaria mais fácil de limpar do que se fossem quadrados, né? Então cantos em ângulo reto, porque aí ficaria um pouquinho mais difícil de limpar. E o mofo acumulado ele pode cair nas pessoas e veja só o que o mofo pode causar. Problemas de saúde mental e de confusão mental. Em humanos, a exposição ao mofo tem sido associada a uma série de sintomas psicológicos e cognitivos, incluindo ansiedade, depressão, confusão mental, problema de sono, dificuldade de concentração, irritabilidade, confusão e perda de memória. Algo que está afetando realmente, se não milhões, se não bilhões, pelo menos muitos milhões de pessoas, né? Então ela fez aí uma correção na mansão lá, gastou milhões aí para ajeitar a mansão, para tentar evitar esses espaços onde havia acúmulo disso. Então veja, alguém que ela tinha, para quem conheceu ela tinha uma vida bastante agitada, feliz, né? E de repente ela começou a se sentir ansiosa, depressiva, cheia de problemas de confusão mental e depois descobriu que era o mofo.
E pessoal, o mofo afeta o comportamento humano, como eu tenho dito. Isso aqui é só para somar a mais uma informação daquelas que eu tenho trazido para vocês. Futuramente, em outros vídeos, eu farei citações a isso aqui para que vocês conectem mais uma vez os fatos. Por que já se você está insistindo tanto na questão do mofo? Primeiro, para as pessoas recuperarem sua saúde mental, porque elas não sabem que podem estar sendo afetadas por mofo. Problemas que estão acontecendo com elas não sabem nem de onde vem. Eu não tenho motivos, elas pensam, não tenho motivo para tristeza, para ansiedade, depressão, por que isso está acontecendo? E às vezes é algo assim tão simples e fácil de recuperar. Mas enfim, não é nem esse o foco que eu quero trazer para vocês. O que eu quero é dizer que há possibilidade disso estar conectado com tecnologia. Eu já falei isso em vídeos anteriores e futuramente eu vou citar esse fato que eu trouxe hoje em outros vídeos. Eu quero trazer para vocês, na sequência, aqui uma outra matéria de um mini cérebro que foi cultivado em laboratório e que está jogando videogame. Lembra quando eu falei para vocês que o corpo humano seria objetificado no sentido de que células humanas, isso já começa lá na questão das células-tronco. Quando eles começaram a mexer com isso, eu disse, olha, isso vai virar uma espécie de objeto. E ao passar do tempo, acabou acontecendo, vocês viram como se começou a cultivar órgãos em laboratório, etc. E agora eles chegaram a isso aqui. E vão avançar mais, podem ter certeza. Isso aqui, na verdade, já é só a ponta do iceberg. Abaixo das águas, é claro que eles já avançaram muito mais. Só não tem coragem de divulgar, porque a ética e a moral atual da sociedade ainda não permitem que eles tragam à tona o que de fato estão fazendo, segundo minha opinião. Então, pesquisadores desenvolveram essas células cerebrais em laboratório que aprenderam a jogar videogame. Eles dizem que esse mini cérebro é capaz de sentir seu ambiente e reagir a ele. Claro, é uma parte de um cérebro humano, né? Então, ele foi criado em laboratório. Eles dizem que isso aqui é muito empolgante, mas dizem que chamar as células cerebrais de sencientes é ir longe demais. Senciência, palavra bastante usada em debates sobre ética, diz respeito à capacidade de vivenciar algo e desenvolver sentimentos específicos a partir de uma experiência. Vocês lembram quando eu falei em vídeo anterior que eles estavam criando cérebros gêmeos, quer dizer, copiando o cérebro humano computacionalmente, acho que essa é a palavra. Por quê? Porque quando você tem um cérebro espelhado, você vai conseguir refletir em um dos cérebros aquilo que você comandou a acontecer no outro. Então, aquele cérebro cópia vai mandar ordens para o cérebro original e ele vai obedecer. Vocês viram a experiência lá naquela palestra do TEDx, como isso funciona e já existe, né? Não é uma teoria, não é uma ficção, isso é realidade, né, pessoal? Nós não estamos aqui falando de bobagens e brincadeiras, é fato. E aí, isso nos leva a essa terceira ponta. Ao mesmo tempo em que a humanidade está sendo objetificada, que o pó do corpo humano está sendo conquistado, né? Que as nossas defesas naturais, todos os nossos segredos de composição estão sendo revelados, nós estamos sendo levados a um processo de pior do que objetificação, de bestialização. Vocês lembram quando eu falava aqui que nós chegaríamos ao ponto em que eles ofereceriam insetos para as pessoas. Muitas pessoas, na época que viram quando eu disse isso, duvidaram. Na época a gente citava o Expresso do Amanhã como uma mensagem preditiva. Agora nós já estamos vendo insetos serem servidos em escolas de um país da Oceania, não lembro qual deles, se é Nova Zelândia ou Austrália, não lembro, mas acho que é Nova Zelândia. Então eu avisei muito tempo antes que a mensagem preditiva do Expresso do Amanhã estava anunciando o consumo de insetos, e agora é fato. Mas agora eles estão anunciando comida feita de plástico. Não há nada tão ruim que não possa piorar na mente dessa gente, né? A pesquisa financiada pela DARPA busca combater a crise do ambiente que nós estamos e a fome global, produzindo um pó de proteína a partir de plástico e esse flagelo aqui. Então, o biólogo Stephen Techman quer que as pessoas comam plástico. Ele não está imaginando ninguém comendo o Funko Pops, mas sim plástico em uma forma mais segura, palatável e em pó que você poderia beber depois de uma sessão de
ferro esgotante na academia, né, de puxar ferro. Engolir um pó de proteína derivada de plástico para obter ganhos traria uma vantagem ecológica inesperada, combater a maré crescente de resíduos plásticos. Então, imaginem para onde é que as coisas estão se encaminhando, pessoal. Eu tenho dito, mantenham-se firmes, mantenham-se humanos também, porque vem aí um processo de hibridização e transhumanização. Isso não é brincadeira, pessoal, isso vai acontecer, já há possibilidade de fazer, só que não há ambiente ético e moral ainda, mas eles vêm para oferecer isso. Então as pessoas que não estiverem preparadas psicologicamente vão cair nessa armadilha, muitas delas até sem perceber. Tá? Isso nos leva a esta última matéria. Aqui, vamos ver, deu um probleminha. Aqui, vamos ver. Vamos voltar aqui. Ó. Missão DART. NASA confirma que conseguiu deslocar asteroide. Vocês lembram quando eu avisei, principalmente o pessoal lá da comunidade fechada que está um pouquinho mais avançado lá nas matérias. Eu disse, olha, isso vai acabar acontecendo, até porque era também preditivamente dito nos filmes. As pessoas primeiro assistem tudo como uma ficção e depois isso é apresentado a elas como uma realidade. Então aquilo foi tantas vezes martelado na mente das pessoas que elas acabam acreditando que aquela bobagem que assistiram nas televisões, nos filmes, pode se tornar realidade. Então eles mostraram a sonda Dimorphos, né? E agora não só eles estão dizendo que houve o impacto, porque o impacto foi mostrado, mas agora eles estão afirmando que eles conseguiram desviar. E eu estou avisando agora para vocês mais uma coisa. Eles em algum momento vão dizer que um asteroide está vindo para a Terra e que eles terão de desviar esse asteroide. Quando isso acontecer, o que eles vão dizer? Que eles conseguiram fragmentar ele. E aí, em algum momento, partes dele supostamente cairiam sobre a Terra, né, causando destruição. Quem viver verá. É um aviso aqui que eu estou fazendo muito tempo antes de acontecer. As pessoas costumam duvidar disso, mas quando acontecer, daí quem assistiu vai lembrar. Por último, vamos ver se vai abrir. Essas ativistas aqui, né, o que elas fizeram? Elas jogaram molho de tomate, vamos voltar aqui, em uma obra de arte de Van Gogh, que são os 12 girassóis. Elas abriram 2 latas de tomate. Eu creio até que não é a obra original, essa do Van Gogh. Penso que seja uma cópia, porque senão não ficaria assim exposta dessa maneira, mas também isso não é o caso. Então elas fizeram isso como uma forma de protesto ao uso de petróleo, de óleo, né, para a energização do mundo. Então essas ativistas aí que, na minha opinião, acabam ou por serem idiotas úteis ou por estarem muito bem conscientes, depois elas passaram cola na mão e colaram as mãos nas paredes, né? Então, por serem idiotas úteis ou por estarem muito bem conscientes, penso que a primeira das hipóteses é a mais provável, elas acabam ajudando o sistema que elas pensam que estão combatendo, porque o óleo, né, queira ou não queira, hoje é a principal fonte energética e a mais barata delas a mover o mundo e principalmente a mover as questões alimentares, né? Os tratores, ceifas, aviões, navios que transportam alimentos, que transportam os insumos, enfim, toda a série de necessidades aí para plantio e depois do plantio, processamento e que os alimentos cheguem à mesa das pessoas depende do petróleo. Então, ao trabalharem contra o petróleo, elas estão auxiliando o sistema aí a fazer essa demolição controlada. Não é por acaso que o quadro de Van Gogh está sendo utilizado de novo, né? Nós temos citado várias vezes aí quadros de Van Gogh, porque Van Gogh é um dos que fez parte dessa classe de pessoas aí que está dominando, né, o cenário atual. E para finalizar, nós só vamos mostrar aqui, ó, no New Oil. Então, eles não querem mais aí que ocorra o uso do óleo. Quem é que está fazendo isso? É óbvio, né, quem está fazendo, os mesmos que abriram mão de posições de investimento em petróleo há um tempo atrás. Pessoal, assim como o Messias ele foi ungido com óleo puro, né? Ele foi levado, como é que se diz, simbolicamente à função de Messias através dessa unção de óleo. Eu digo para vocês que esse
o que virá de toda essa crise econômica e todas essas demais crises que a gente tem antecipadamente falado para vocês, será um líder de cunho mundial. E ele necessariamente terá de ser ungido também por algo, né? Então ele virá como uma maneira de uma falsa salvação para as coisas que estão acontecendo. Eu digo que o óleo de unção que ungirá ele será o óleo negro do petróleo, porque assim como eles estão utilizando o petróleo ou a falta dele para a destruição da economia mundial, em algum momento esse mesmo petróleo será utilizado como uma salvação da economia mundial por esse falso Messias. Então a unção dele se dará por esse óleo que, se a verdade fosse essa, e não é, mas se a verdade fosse que ele é realmente feito de restos putrefatos de animais, né, de dinossauros e tal, então ele seria um óleo daquilo que deixou de ter vida, e por deixar de ter vida é um óleo da palavra proscrita aqui. Então é óbvio que aquele que é ungido com o óleo daquilo que não tem vida é um antimessias. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, um vídeo razoavelmente complexo com muitos temas, mas todos eles conectados entre si. E representa esse momento em que nós estamos vivendo aí de princípio das dores. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.